E aí, gente linda, como é que vocês estão? Todos bem por aí? Bom, mais uma vez eu quero dizer que caso tenha alguém que seja novo por aqui, alguém que nunca tenha visto as aulas, o meu nome é Bruna e eu sou professora da classe de juvenis da escola dominical lá da Igreja Metodista em Vila Penteado, junto com a Babi, Mai, dupla. E eu tô aqui hoje então pra gente falar do quê? Do quê? Do último! Uhul! Chegamos até aqui, galerinha. Último estudo da revista, estudo 23. E é sempre bom lembrar que durante esse semestre nós estivemos estudando ali histórias inspiradoras de homens e mulheres que de algum modo tiveram as suas vidas transformadas e impactadas por Jesus. E hoje, na nossa última aula, não será diferente. Nós iremos falar dela, que é maravilhosa, que é linda, que tem poder para transformar a minha e a sua vida. Ela que é um dos livros mais atuais e mais vendidos do mundo todo, a maravilhosa Palavra de Deus. E é esse, inclusive, o título da nossa lição, que é Nós e as Escrituras. Então, bora animar aí? Bora pra aula, galera! Muito bem, lindezas, então é muito provável que você já tenha ouvido, principalmente se você faz parte de alguma igreja, que a Bíblia é nada mais, nada menos do que o manual de Deus para as nossas vidas, o que é muito verdade. Por quê? Porque aqui existem basicamente todas as orientações de Deus para o seu povo, todas as orientações de Deus para a gente, e isso inclui basicamente todas as áreas da vida que você imagina. Nada está fora da vontade dele. Então, desde a parte de relacionamento, a parte ministerial, a parte profissional, financeira, cara, Deus tem uma opinião a respeito de tudo isso para as nossas vidas. Mas quando a gente decide ignorar o que Deus tem a dizer, quando a gente decide fechar esse livro e agir por conta própria, é muito provável que alguma coisa na sua vida vá dar muito ruim, vá dar muito errado, né? Então a gente deve estar atento sim à palavra de Deus, ouvir as opiniões que Deus tem a respeito de nós, porque as opiniões que ele tem a respeito de nós estão contidas aqui sim. E quando a gente começa a ler esse livro, a gente também descobre quem Deus é. É por isso que é algo tão poderoso, algo tão transformador. Por quê? Diferente de tantos outros livros que existem, a Bíblia é aquele livro que a gente realmente lê na presença do próprio autor, galera. E muitas vezes a gente pode ficar em alguns momentos da vida sem saber como agir, sem saber como lidar com os problemas, com as situações que acontecem, e isso em tudo, tudo que você imagina, seja na escola, no trabalho, em casa, na igreja, e você muitas vezes não sabe como agir porque muitas vezes você não consultou a Deus, você não buscou orientação naquilo que ele tem a dizer para você sobre o assunto, né? Então, isso é um problema gigantesco, porque se a gente olhar para o nosso país, por exemplo, a grande maioria das pessoas que vivem aqui tem acesso à palavra, tem acesso à Bíblia, mas muitas vezes as pessoas deixam a Bíblia ali como um enfeite, né? Ou então tem acesso à Bíblia no celular, na internet, mas não lê. Por quê? Porque simplesmente muitas vezes nós somos o quê? Preguiçosos. É basicamente isso. A gente tem preguiça de ler a palavra de Deus que está disponível para a gente ali de forma tão acessível. E olha só o que Jesus diz lá em Mateus 22, 29, eu marquei aqui para ler com vocês, que diz assim: Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus, galera. Então isso é muito sério. A gente precisa conhecer aquilo que Deus tem a dizer sobre nós, para nós e a respeito dele, porque isso vai trazer vida, vai trazer alegria, vai trazer saúde para nossa vida. A gente precisa ter o conhecimento das escrituras para não ter uma visão equivocada, uma visão errada sobre diversos temas, né, diversos assuntos, até porque uma interpretação errada, uma interpretação equivocada de determinadas passagens da Bíblia pode provocar a morte espiritual de muitas pessoas. Pois é, ao mesmo tempo que a Bíblia tem essa capacidade de trazer vida, né, quando ela é usada de forma errada, cara, isso pode gerar morte espiritual em muita gente. E aliás, isso não é de hoje não, né? O próprio Jesus lutou para que os escribas e para que os fariseus não oprimissem o povo com as interpretações erradas. E a gente vai ler o texto da lição agora, que é muito curtinho, é apenas um versículo que está lá em João, capítulo 5, versículo 39. Mas eu vou ler o 39 e o 40, então fica ligado. Vamos lá então, galerinha. João 5, versículo 39 e 40 diz assim: Vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida.
Galerinha, esse trechinho que a gente acabou de ler do texto, então, faz parte, na verdade, ali de um trechinho do discurso que Jesus tinha feito para alguns judeus que estavam no templo. E esses judeus, eles estavam, assim, enfurecidos, indignados, porque Jesus, lá no comecinho do texto, se vocês forem dar uma olhada, Jesus tinha realizado uma cura, ele havia curado um paralítico, mas ele havia realizado essa cura no sábado. E, teoricamente, pela lei dos judeus, não se podia trabalhar, não se podia curar pessoas, né, no sábado. Então, as pessoas estavam enfurecidas por conta disso e mais, também porque Jesus se dizia ser o Filho de Deus. E porque ele se dizia ser o Filho de Deus, ele se igualava a Deus. Então as pessoas estavam ali muito, muito bravas com ele. E claro, o texto não nos diz quem eram esses judeus, né? A gente não sabe de fato quem eram essas pessoas. Mas o fato deles estarem no templo e o fato também deles criticarem o que Jesus havia feito indicam, segundo a revista, indicam que eram pessoas que tinham contato direto com as escrituras, ou seja, pessoas que conheciam ali a lei, ou pelo menos que fossem então pessoas que tivessem contato com pessoas, com outras pessoas que conheciam, que ensinavam a lei, né? E o verso 39 que a gente leu, por exemplo, é uma crítica exatamente à forma de como aqueles judeus lidavam com as escrituras. Por quê? Eles tinham toda a atenção para examinar as escrituras, mas eles não entendiam, eles não tinham a revelação das escrituras, eles não entendiam a mensagem principal que falava sobre o próprio Jesus, né? Eles não conseguiam enxergar essa verdade. E é por isso então que Jesus afirma lá no verso 40 que a gente leu também, né? Eles falam que aquelas pessoas não querem ir até Jesus para terem a vida. Então o que Jesus diz, galera, é importante porque para aquelas pessoas já existia a crença de que as escrituras eram a fonte da verdadeira vida. Só que os judeus, como eu falei, eles não conseguiam enxergar, eles não aceitavam a verdade pregada por Jesus. Muito provavelmente por quê? Porque essa vida presente nas escrituras não tinha penetrado e transformado o coração e a mente daquelas pessoas, né? Então olha só o que diz o trechinho da revista. No finalzinho do Na Bíblia diz assim, ó: assim como os escribas, muita gente ainda não entende o que é a Bíblia e por causa disso age de forma equivocada. Tem gente que se torna vítima de uma leitura opressora e tem gente que usa a Bíblia para oprimir as pessoas. Jesus lutou contra essa forma de opressão, principalmente daquelas pessoas que se diziam conhecedoras das escrituras, né? Os escribas, os fariseus. Resumindo muito, os escribas eram basicamente os copistas da lei, eram aquelas pessoas que ficavam copiando a lei, e eles faziam isso por muito tempo. Eles chegavam então a realmente decorar os textos bíblicos, eles conheciam muito as escrituras, mas aquela verdade de Jesus não havia penetrado, então eles conheciam simplesmente ali o que estava escrito, mas eles não tinham a revelação muitas vezes, né? E os fariseus também iam um pouco nessa linha. Eles não eram os copistas, as pessoas que copiavam a Bíblia, mas eles eram aqueles religiosos que queriam realmente cumprir o que a lei mandava cumprir. Então, é basicamente, se a gente for trazer para os dias de hoje, a pessoa que não sai da igreja, mas que não faz a mínima ideia do que ela está fazendo ali, entende? A palavra, a verdade não penetrou de fato no coração dela. Então, só para a gente ter uma definição muito resumida, muito rasa, mas é basicamente isso. Gente, nós vimos então que a palavra de Deus, as escrituras, têm um poder transformador surreal, né? Porque como diz um pastor muito querido aí, é Jesus realmente em forma de letrinhas. Mas eu não sei se você já teve essa dúvida ou se você já se perguntou, tá, mas o que são as escrituras? Pois é, as escrituras na verdade são um conjunto, né, uma construção ali de narrativas sobre os atos de Deus na vida do seu povo, na história do seu povo, né? E é por meio desses relatos, então, que a gente descobre como Deus se revelou, amou, cuidou e ofereceu salvação à humanidade, né? Então, tudo isso a gente encontra na palavra do Senhor. Só que também, ao mesmo tempo, esses relatos não foram feitos somente para a gente decorar. A Bíblia não é feita somente para você ver como um livro bonitinho e fofinho. Não, é mais do que isso, galera. A gente pode, claro, decorar versículos, é importante que você saiba a palavra, é importante que você cite a palavra, que você fale a palavra, não tem nenhum problema nisso. O problema é quando você só decora um monte de versículo, milhares e milhares de versículos, mas você não vive nada do que aquilo prega, do que aquilo diz
para você ser ou para você fazer. Aí que tá o problema. Então a gente não pode ter essa relação com a Bíblia, de só querer conhecer por conhecer. Não, você tem que aplicar isso na tua vida, senão não tem valor, gente. Senão não adianta, não vai mudar nada, né? Então a gente precisa buscar isso para que o caráter de Cristo seja formado em nós. E aí nós agiremos segundo a vontade dele, né? Praticando aquilo que ele pede pra gente fazer. E com certeza a gente vai ser luz e vai ser exemplo na vida de outras pessoas. Amém? Pensando nisso, então, a revista ela aborda alguns pontos, né, pra gente destacar, algumas dicas, vamos assim dizer. E aí, o primeiro é ler a Bíblia como forma de adoração a Deus para entender a sua mensagem e para buscar ânimo e direção para a nossa vida. Pois é, quando você se dispõe a passar tempo com Deus, a falar, Deus, eu vou orar, eu vou ler a tua palavra, eu quero conhecer mais sobre você, eu quero saber quem eu sou em você, você também está dispondo ali de um tempo para o Senhor. Então isso também entra como uma forma de adoração. E é claro que ao fazer isso, a tua energia, vamos assim dizer, a tua vida é renovada, né? Você tem alegria, você tem um ânimo, você é restaurada. É como se a sua carga de bateria ficasse no vermelho e você também precisasse buscar o Senhor para recarregar essa energia, né? E aí quando você termina a leitura, você termina a oração, um momento de adoração, de louvor, como se você saísse recarregado. Então, é muito bom. E aí o segundo ponto que a revista destaca é, antes de cada leitura, pedir a direção e instrução do Espírito Santo. Cara, isso é essencial, essencial. Que antes de começar a leitura, fala para Deus, fala para o Espírito Santo. Me revela aqui a tua vontade, me revela aquilo que o Senhor quer me mostrar, me mostra o que está falando aqui, sabe? Para que você não tenha ideias equivocadas, ideias erradas sobre aquilo que você está lendo, porque a gente sabe que sim, muitas passagens foram escritas para um determinado povo, num determinado período, então muitas vezes você vai ter uma aplicação errada daquilo, mas pede orientação para o Senhor, busca estudar, tipo, marca suas dúvidas e fala, Espírito Santo, me revela, porque lembra que a Bíblia você lê na presença do autor, né, então ele pode sim te dar essas visões, te mostrar, te guiar, te dar esse conhecimento sobre a palavra. Gente, o terceiro ponto da revista fala assim, ó, ler o texto procurando exemplos a seguir, pecados a evitar, mandamentos a obedecer, promessas a esperar. É importante aplicar em nossa vida o ensino, mudando nossas atitudes e, se possível, compartilhar a palavra com outras pessoas. Aqui, de fato, está aquilo que a gente fala de praticar a palavra de Deus, né? Então, você não vai ler a Bíblia como um livro de entretenimento que você vai ler rapidinho ali, fechar e acabou. Nunca mais você volta lá. Não. Pega o livro e presta atenção, pelo amor de Deus, naquilo que você está lendo, porque aquilo ali é uma instrução para a tua vida. Né? Então, por exemplo, se você tiver nos evangelhos em que Jesus normalmente está explicando ou está ensinando as pessoas, fala, cara, olha o exemplo negativo que ele está dando aqui. Será que eu sou assim? Será que eu já fiz isso na minha vida? E olha o exemplo positivo que ele está dando de como a gente deve ser, o que a gente deve se tornar, o que a gente deve buscar. E aí você vai começar a aplicar isso na tua vida, sabe? Então, olha pra você mesmo, cara, e vê o que tá de errado, o que tá te incomodando. Pergunta pro Espírito Santo, Deus, o que tá te incomodando na minha vida? O que eu tô fazendo de errado que tá me afastando do Senhor ao invés de me aproximar do Senhor, sabe? Então, é isso, galera. É ler com atenção e é procurar realmente praticar, colocar em prática aquilo que Jesus pede pra gente fazer, né? Que as escrituras pedem pra gente fazer. E aí, uma coisa legal também é você pensar no fruto do Espírito, que são diversos. Um deles é paciência. Então, você pode observar, será que eu sou uma pessoa impaciente? Quando é que eu sou impaciente? E tantos outros lá, né? Tô só dando um exemplo. Mas aí você começa a se policiar pra não ser uma pessoa impaciente, sabe? E aí eu tenho certeza que é um processo e que quando você se der conta, isso vai ser algo que você conseguiu vencer. Então, é assim, é um processo, é uma busca, mas tem que ter a nossa parte com certeza, porque senão não tem como. Outro ponto da revista. Criar oportunidades para leitura e estudo coletivo da Bíblia. A troca de experiências e entendimento contribui muito para nosso crescimento espiritual. Isso aqui é muito verdade, isso aqui é ótimo. A gente tem, por exemplo, a escola dominical, a gente tem o PG do Juvenis, né, que a gente pode falar um pouco sobre outros temas e trazer Jesus para dentro desses temas. E eu tenho certeza que esses momentos são essenciais. Mas é claro que nada impede também que você tenha amigos ou outras pessoas, a tua família, que você possa compartilhar a palavra, que você possa ter esses momentos de estudo. E eu falo por experiência própria. Nada me enche mais do que
falar da palavra de Deus, sabe? É muito bom ter o meu momento com Jesus, em que eu leio, em que eu oro, em que eu adoro. É muito bom ter um momento de comunhão na igreja com as pessoas, com os irmãos, ouvindo a palavra também. Mas, cara, quando você fala de Deus para outras pessoas, isso é fenomenal. Isso recarrega 100% a tua bateria. É muito bom. E o último ponto é pedir ajuda quando não entender a mensagem das Escrituras. Lembra que a Bíblia é uma construção de narrativas, como a gente viu, né? E muitas vezes não é linear. Então, algumas passagens ali são para um povo num determinado período, num determinado contexto. Então, assim, não adianta muitas vezes a gente querer aplicar alguma coisa que foi dada num contexto específico aqui nos dias de hoje, porque não vai bater, entende? Só que a gente não pode ter a interpretação equivocada, errada das escrituras. A gente tem que buscar pessoas, pastores, líderes que são sérios, que são comprometidos com o evangelho, né? Que acima de tudo, a vontade deles é levar Jesus de verdade para a vida das pessoas e pedir ajuda quando você não entender. Pesquisa na internet, anota. Tem a Bíblia de vocês, né? A Bíblia que a gente usa principalmente na escola dominical dos juvenis. É uma Bíblia com uma linguagem mais simples, que é a linguagem de hoje, que é essa daqui. E ela também é uma Bíblia de estudos, então ela te dá um panorama, ela te dá um contexto, ela fala quando o texto foi escrito, para quem foi escrito, o que estava acontecendo naquela época. Então, assim, a gente tem algumas ferramentas, né? E, claro, sempre tenha pessoas ao seu lado para te auxiliar, pessoas que vão levar o evangelho a sério, galera, porque tem muita gente que não leva o evangelho a sério, então a gente tem que tomar cuidado. Como a gente descobre isso também? Lembrando, conhecendo a palavra de Deus. Eu ia falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é bem isso mesmo, mas é essencial que você estude a palavra de Deus para que você não seja enganado. Amém? E aí, mais uma coisa que a gente pode aprender, já caminhando muito para o finalzinho da nossa revista, para nossa lição, é: quem conhece a verdadeira mensagem da Bíblia e leva essa mensagem em consideração, percebe o que aqueles judeus da época de Jesus não conseguiam perceber. Né? Lembra que aquelas pessoas estavam criticando Jesus, o texto que a gente leu no começo da revista, estavam criticando Jesus pelo fato dele ter curado aquele paralítico num sábado, e também porque ele se dizia o Filho de Deus e, portanto, acabava se igualando a Deus, né? Mas o que eles não conseguiam perceber é que as pessoas têm valor independente das suas condições sociais e econômicas, e que Deus cuida de quem sofre. Amém? Então, se para aquelas pessoas preservar a vida daquele homem fosse o principal, com certeza elas teriam uma reação diferente diante daquela situação. Então, que em nome de Jesus que a gente possa ser assim também, né? Amar a Deus implica, por consequência, ter esse amor com o próximo, que é basicamente o respeito, né? Você vai querer o bem para outra pessoa. Você, ainda que ela seja uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que te maltrata, cara, você vai começar a enxergar sob a ótica do Senhor, sabe? Como se você colocasse os óculos de Deus e você enxergasse na visão dele. Então, é essencial que a gente peça essa transformação para o Espírito Santo, que a gente busque essa transformação na palavra dele por meio da oração, para que a gente não se torne como esses religiosos da época se tornavam, que conheciam as Escrituras, sabiam citar de cor as Escrituras, tinham um conhecimento profundo, mas não tinham a revelação muitas vezes, né? Então, que a gente não seja assim, cara, que a gente possa realmente ter o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Amém? E aí, por fim, o nosso desafio, então, é construir com a Bíblia a mesma relação que o nosso Salvador construiu, né? E que a gente não leia, não ore, não vá à igreja, não fique no culto por obrigação. Em nome de Jesus, cara, que você não faça isso por obrigação, que você não faça isso por medo das consequências, por medo de, sei lá, ir pro inferno. Não, em nome de Jesus. Se você tem esse pensamento hoje, peça para Deus te transformar hoje. Fala: Deus, eu não quero te seguir por medo de consequência. Eu não quero te seguir porque estão falando que eu preciso fazer. Não, cara, que você tenha essa experiência real com o Senhor, porque Ele é um Deus real. Ele não é uma estátua, ele não é um pedaço de madeira, um pedaço de pedra. Não, Ele é real. Então, assim, fala para Ele te revelar esse amor real, sabe? Fala para você, pede para Ele para você ter uma experiência real com Ele. E em nome de Jesus, eu creio que Ele vai, com certeza, se revelar de um jeito especial a você. Mas lembra que
Uma coisa que a gente precisa fazer é querer, é buscar. Jesus é muito educado, ele nunca arromba a porta, né? Ele bate. E aí você tem que abrir pra ele, senão ele não vai entrar, não adianta. Mas é isso, galera. Essa foi a aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Foi a nossa última aula da revista Histórias que Inspiram a gente, né? A gente espera vocês com certeza na próxima revista para que a gente possa ter mais momentos assim abençoados, que a gente possa compartilhar a palavra de Deus, aprender uns com os outros, porque eu, a Babi, nós não somos melhores do que vocês de modo nenhum. Pelo contrário, a gente soma quando a gente tá junto, a gente se complementa, a gente precisa de vocês e vice-versa, pra gente aprender, pra gente crescer juntos, amém? Então, eu sei que esse ano, em especial, esse semestre foi um semestre totalmente atípico, né, por conta da pandemia, mas que você possa terminar o ano ainda assim, mesmo com dificuldade, mesmo muitas coisas não saindo do jeito que você queria, mesmo estando frustrado em muitos momentos, cara, que você tenha um coração agradecido, porque você não tá na lista das pessoas que morreram por causa desse vírus, né? Então, mesmo com dificuldades, Deus nos sustentou e está nos sustentando até aqui. E é tudo para glória e para honra do nome dele. Amém? Então, que acima de tudo, mesmo com toda a dificuldade e problema, cara, que você tenha um coração agradecido. Agradeça ao Senhor pelo que ele fez até aqui na tua vida e até onde ele te trouxe. Amém? E é isso, galera. Eu vou orar com vocês agora pra gente terminar e vamos lá. Deus, eu abençoo cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que vai ouvir esta aula, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, não deixa, Senhor, a gente se tornar um cristão, Pai, falso. Um cristão que se diz cristão, mas é cristão de fachada, Senhor. Que não tem intimidade com o Senhor, que não busca a Tua palavra, que não busca um momento de oração, que não fala contigo, Pai. Que só busca o Senhor quando precisa e depois esquece do Senhor, Pai. Não deixa a gente ser assim. Pai, que a gente possa ter a revelação, Espírito Santo, da Tua palavra. Em nome de Jesus, dá para cada um de nós, Senhor, toda vez que a gente for ler, revela a Tua vontade por meio da Tua palavra nas nossas vidas, Pai. Nos dá, Senhor, uma visão nova, um entendimento, um conhecimento novo sobre aquilo que está escrito, Pai. Porque nós cremos que a Tua palavra tem poder para transformar as nossas mentes, os nossos corações e gerar um novo caráter, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa absorver, Senhor, essa mensagem para ser luz também na vida de outras pessoas e que mais e mais pessoas conheçam essa verdade e se dobrem à Tua verdade, Pai. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Uhul! Fire, galera! A gente se vê, então, em breve. E é isso. Fiquem com Deus, tá bom? Beijinhos. Nós!